principais conceitos desses sistemas, tá? Primeira coisa de todas, o que a gente faz é criar os repositórios locais. Porque todos esses sistemas eles são baseados na ideia de que você tem um repositório de código, com um histórico do seu projeto, com o que você foi fazendo no seu projeto até agora. Mas a primeira coisa é que você tem que criar esse repositório na sua máquina. Você pode criar isso de duas formas, do zero, que é o que a gente vai ver agora, e depois a gente vai ver você criando um repositório desse a partir de um que já existe na rede. Você fazendo uma cópia dele, um clone dele. Certo? Então, do zero é muito simples. Só a gente chegar num determinado diretório, certo? Da sua máquina, que vai ser essa working area aí que a gente está falando, certo? Isso é onde você vai estar trabalhando, num determinado diretório, certo? Então, imagina, engenharia de software e sistemas / projeto. É aí que você vai botar o projeto da sua disciplina. Aí você vai lá para dentro e dá git init. Certo? E aí você cria um repositório do zero. Você sai, não tinha nada naquele diretório, e aí vai ter toda essa estrutura que vocês estão vendo aí na figura. Que é a área onde você, que é a working area, que chama, a área de trabalho, que é onde você vê os arquivos normalmente. E tem várias outras áreas que estão todas em branco agora, porque você criou do zero, não tem nada. Essas áreas daí é o que fazem parte... É o que constitui um repositório Git, certo? E aí depois a gente vai ver em melhor detalhe o que é que tem em cada uma delas. Por enquanto abstrai o que é que tem aí. Mas é só dar git init e a gente já constrói toda essa estrutura aí que vai permitir a gente a gravar as modificações que a gente for fazendo, agrupar essas modificações em... agrupar essas modificações de forma lógica, né, como a gente discutiu, certo? Então isso é o mais fácil, a criação do zero. Se a gente quiser criar de um outro repositório, certo? Então existe lá num servidor na rede, por exemplo, no GitHub, existe já um repositório lá de um determinado projeto. E eu quero agora trabalhar em cima desse projeto, contribuir com esse projeto, certo? Então o que a gente precisa fazer é usar o comando git clone, que ele faz justamente uma cópia do que está lá na rede, ele traz para a nossa máquina, certo? Então é mais ou menos, ele funciona dessa forma aqui, certo? Onde você está vendo na figura aí, tem um servidor que está em algum lugar na rede, certo? Por exemplo, no GitHub, a gente tem um servidor na rede, né? Um servidor que seria, na verdade, ele armazena vários repositórios. Entre esses repositórios tem um específico com o qual a gente quer trabalhar, certo? Que é de um projeto específico, tá? Aí esse repositório que está na rede, num servidor como o GitHub, a gente chama ele de repositório remoto. É o que a gente está vendo aí na figura, certo? E esse repositório remoto, ele tem o que a gente chama a história do projeto, tá? Eu vou detalhar isso daqui a pouco, mas o que você está vendo dentro aí da área branca, certo? É a história do projeto. Os vários arquivos que foram sendo criados ou modificados ao longo do tempo, com informações extras sobre esses arquivos. Cada pontinho em azul é o que a gente chama um commit, e ele representa uma determinada versão do código ou do projeto, de todos os artefatos do projeto, certo? Então, inicialmente, os arquivos eram todos amarelos e depois eles foram sendo modificados, como vocês estão vendo aí na figura, certo? Então, isso daí tá lá no GitHub, por exemplo, a história, né, de vários projetos desenvolvidos por várias pessoas, inclusive o que a gente usa como exemplo na disciplina, que é o Teaching Assistant. Então lá tem todos os arquivos das diferentes versões do Teaching Assistant, certo? Se a gente quer começar a trabalhar no Teaching Assistant, o que a gente tem que fazer é clonar esse repositório remoto que está dentro lá do servidor. Então a gente usa o comando git clone. O que ele faz antes só tinha esse repositório remoto, não tinha nada na máquina da gente. Depois do git clone, a gente chega numa situação como essa daqui.
O repositório remoto continua exatamente como antes, nenhuma modificação, mas localmente foi criada toda uma estrutura com o repositório local. Certo? Então é como se localmente na minha máquina agora eu tenho uma cópia do que estava disponível lá no servidor, no GitHub. Certo? E o que foi que aconteceu? A história do projeto, que é essa parte de cima aí, logo onde tem repositório local, é idêntica à que veio de cima. Então a gente trouxe de cima, trouxe do servidor todos os commits para a nossa máquina. A área de staging e de stash continuam vazias. E a área de trabalho, que é o diretório, que a gente vê na nossa IDE, que a gente vê na nossa máquina, certo? Aquele que a gente combinou que seria engenharia de software e sistemas / projeto. A gente entrar dentro desse diretório, agora vai ter subdiretórios e arquivos, certo? Então os subdiretórios aí estão marcados como pastinhas marrons e os arquivos com retângulos aí de diferentes cores, certo? E que arquivos são esses? Que diretórios são esses? São os correspondentes à última versão que veio lá do repositório remoto, certo? Então daqui a pouco a gente vai ver mais isso em detalhe, mas são os diretórios e arquivos que são apontados por um ponteiro específico que tem no Git chamado head, que indica a posição atual em que o repositório está no momento. Então se o repositório está nessa posição head aí, que é o quarto commit que a gente vê lá em cima, da esquerda para a direita, certo? Então a gente vai ter acesso aos arquivos relacionados a esse quarto commit. Se o head estivesse apontando para um segundo commit, a gente teria acesso a um conjunto diferente de arquivos e diretórios. Tá? Então o que a gente pode ver aí é que o git clone ele copia tudo gera um clone, uma cópia idêntica da história do projeto na nossa máquina e já inicializa a área de trabalho com as versões dos arquivos que são apontadas por head.